Você já se perguntou o que realmente destrói um relacionamento? A traição ou o silêncio? Otávio e Verônica pareciam ter a vida perfeita, mas bastou uma mensagem inesperada para colocar em dúvida tudo o que eles construíram juntos. Entre o amor, a desconfiança e um segredo capaz de mudar tudo, ele vai descobrir o preço de não prestar atenção a quem mais importa. Fica comigo até o final, porque essa história mostra que às vezes a maior perda não é o fim de um casamento. É perceber tarde demais o que realmente tinha valor. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Otávio Mendes acordou às 5:30 da manhã, como sempre fazia. 38 anos, magnata do setor imobiliário, dono de um império que ele havia construído tijolo por tijolo. Seu nome era sinônimo de sucesso nos principais jornais de economia do país. Mas naquela manhã de terça-feira, enquanto desligava o despertador sem fazer barulho para não acordar Verônica, ele não percebia o quanto estava distante da mulher que dormia ao seu lado. Casados há 6 anos, eles dividiam a mesma cama, a mesma casa, mas viviam em universos completamente diferentes. Verônica tinha sido uma arquiteta promissora, cheia de sonhos e projetos. Mas após o casamento, aos poucos, ela foi deixando a carreira de lado. Otávio nunca pediu isso diretamente, mas a rotina dele era tão intensa, tão consumidora, que ela acabou se adaptando. Primeiro foram os jantares de negócios que ela acompanhava. Depois, as viagens que ele fazia sozinho porque ela precisava cuidar da casa. Até que, sem perceber, ela simplesmente parou de trabalhar. E Otávio nunca questionou. Nunca perguntou se era isso que ela queria. A rotina deles era mecânica, previsível como um relógio. Otávio descia para a academia particular no subsolo da mansão, treinava pesado por 1 hora, tomava banho e se vestia com um de seus ternos impecáveis. Às 7 em ponto, descia para a cozinha onde Verônica já o esperava. Ela acordava antes dele só para preparar aquele momento. Café fresco, pães artesanais que ela mesma fazia, geleia caseira de frutas vermelhas, suco natural, tudo disposto com carinho na mesa. "Bom dia, amor", ela dizia com um sorriso ao vê-lo entrar. Ele murmurava algo parecido com bom dia, mas seus olhos já estavam grudados na tela do celular. E-mails, mensagens, notificações. O mundo dos negócios não dormia, e Otávio também não podia dormir. "Dormiu bem?" Ela tentava puxar conversa. Ele respondia sem erguer os olhos. Estava pensando, que tal irmos àquele parque que a gente adorava? Faz tanto tempo que não fazemos isso. Talvez no fim de semana, ele murmurava, digitando uma resposta urgente para um cliente. Verônica suspirava baixinho. Ela conhecia aquele tom. Talvez no fim de semana significava não. Sempre significava não. Ela passou a se esforçar mais. Comprou vestidos novos, aqueles que ela sabia que ele gostava ou pelo menos costumava gostar. Mudou o corte de cabelo. Experimentou perfumes diferentes. Usava maquiagem mesmo para ficar em casa. Tudo na esperança de que ele levantasse os olhos do celular e realmente a visse. Mas Otávio não notava, ou fingia não notar, tão consumido pelo trabalho que tudo ao redor se tornava invisível. Verônica sugeria jantares em restaurantes que eles frequentavam no início do namoro. Comprava ingressos para peças de teatro, para shows, para qualquer coisa que os tirasse daquela rotina sufocante. "Que tal sairmos na sexta à noite? Aquele restaurante italiano que você adora está com uma promoção especial." Ele concordava com um aceno distraído. "Claro, vamos sim." Mas, na sexta-feira, às 4 da tarde, a ligação chegava. "Amor, desculpa, surgiu uma reunião de última hora. Um cliente importante. Você entende, né? É só dessa vez." E Verônica entendia. Sempre entendia. Porque era sempre só dessa vez. Até a próxima vez. E a próxima. E a próxima. Eles não brigavam. Esse era o pior de tudo. Não havia gritos, portas batendo, acusações. Apenas um silêncio educado. Uma indiferença gentil que corroía o casamento como ferrugem lenta e silenciosa.
Naquela terça-feira de manhã, Verônica sentiu o estômago revirar assim que acordou. Correu para o banheiro e ficou ali por longos minutos, respirando fundo, tentando controlar a náusea. Era a terceira vez naquela semana. Quando desceu para a cozinha, preparou o café de Otávio como sempre, mas não se serviu. Não estava comendo direito há dias. "Você não vai tomar café?" ele perguntou, mas sem realmente prestar atenção. Os olhos continuavam na tela do celular. "Não estou com fome", ela respondeu a voz fraca. Otávio ergueu os olhos por uma fração de segundo. Notou que ela estava pálida, com olheiras profundas. "Você está bem?" perguntou, mas já voltava a ler os e-mails. "Tenho uma consulta médica hoje. É importante. Quer que eu te leve?" Ele ofereceu, mas o tom era automático, sem envolvimento real. Verônica sabia que ele só estava sendo educado. "Quero sim", ela aceitou, decidindo aproveitar aqueles minutos no carro, aquele tempo precioso sozinha com ele. No carro, o silêncio era pesado. Otávio dirigia com uma das mãos no volante, a outra segurando o celular, os olhos alternando entre o trânsito e a tela. Verônica olhava pela janela, as mãos entrelaçadas no colo, o coração apertado. Ela precisava contar, precisava dividir com ele o que estava acontecendo. "Otávio", ela começou, a voz hesitante. Ele fez um som indicando que estava ouvindo, mas claramente não estava. "Precisamos conversar sobre algumas mudanças que estão vindo. Mudanças importantes na nossa vida." Ele ia responder quando o celular tocou. O nome do sócio principal piscou na tela. "Desculpa, amor, preciso atender. É sobre a fusão." Ele aceitou a chamada antes que ela pudesse responder. Verônica voltou a olhar pela janela, sentindo as lágrimas arderem, mas se recusando a deixá-las cair. Otávio mergulhou na conversa sobre percentuais, contratos, prazos, cláusulas. Falava rápido, firme, no controle total. Com os negócios, ele era presente, atento, apaixonado. Com ela, era distante, vago, ausente. Quando chegaram em frente à clínica, Verônica abriu a porta devagar. Esperou. Esperou que ele desligasse o telefone, que perguntasse sobre a consulta, que demonstrasse qualquer interesse real. "Até logo", ela disse baixinho. Ele acenou com a cabeça, ainda falando ao telefone, e acelerou antes mesmo que ela fechasse completamente a porta. Verônica ficou parada na calçada, observando o carro desaparecer no trânsito da manhã, a bolsa apertada contra o peito. Uma lágrima finalmente escapou, descendo devagar pelo rosto. Ela respirou fundo e entrou na clínica sozinha, carregando um segredo que poderia mudar tudo, se ao menos ele estivesse ali para ouvir. Otávio chegou ao escritório 20 minutos antes do horário marcado. Aquela era a reunião mais importante do ano, talvez da sua carreira inteira. Uma fusão que ele vinha planejando há 18 meses, que poderia dobrar seu patrimônio e consolidar seu nome como um dos maiores empresários do setor imobiliário do país. Ele revisava os documentos pela terceira vez, verificando cada vírgula, cada número, cada cláusula. Tudo precisava estar perfeito. A porta do escritório se abriu e Mariana, sua secretária, entrou com uma expressão meio sem graça. "Senhor Mendes, desculpe interromper. Sua esposa esqueceu a bolsa no carro. O segurança trouxe agora." Otávio suspirou, irritado com a interrupção. Pegou a bolsa das mãos dela sem dizer nada, pensando em mandar entregar depois da reunião. Não tinha tempo para isso. E agora? Colocou a bolsa sobre a mesa lateral e voltou sua atenção para os papéis. Foi nesse momento que o celular dentro da bolsa acendeu. A luz atravessou o tecido fino, chamando sua atenção. Ele olhou distraído e viu a notificação brilhando na tela através da abertura da bolsa. Pegou o aparelho por instinto, só para desligar e evitar mais interrupções. Mas o que ele viu na tela de bloqueio fez seu coração parar. Davi. "Amor, não se preocupe. Estarei com você em todos os momentos. Conte comigo para tudo." E logo depois um emoji de coração vermelho. Otávio sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Releu a mensagem uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras dançavam diante dos seus olhos, mas o significado era cristalino,
doloroso, impossível de ignorar. Amor. Alguém estava chamando sua esposa de amor. Estarei com você em todos os momentos. Que momentos? Conte comigo para tudo. Para tudo o quê? Seu coração disparou num ritmo irregular. As mãos começaram a tremer. Ele conhecia a senha do celular dela. Ela nunca escondeu nada. Sempre foi transparente. Ou ele havia pensado isso. Com dedos trêmulos, Otávio digitou a sequência que ela usava, a data do casamento deles. O aparelho desbloqueou imediatamente. Ele foi direto ao aplicativo de mensagens, procurando o contato Davi. E ali estava, um histórico que se estendia por semanas. Mensagens diárias, constantes, íntimas. Obrigada por estar sempre aqui quando preciso. Você me entende como ninguém. Preciso te ver hoje, é urgente. Cada palavra era uma facada no peito de Otávio. Ele continuou rolando a tela, procurando algo mais explícito, alguma prova definitiva. Havia fotos de cafés, de livros, de pôr do sol com legendas como Você Faz Meus Dias Melhores. Áudios que ele não teve coragem de ouvir ali, com sua equipe do outro lado da porta, esperando para a reunião milionária. Otávio sentiu uma dor física no peito, uma pressão que não experimentava há anos. Não era raiva ainda. Era algo pior. Era medo. Medo de que tudo o que ele achava que sabia sobre sua vida fosse uma mentira. Ele largou o celular sobre a mesa como se queimasse e pegou a bolsa novamente, vasculhando com urgência quase desesperada. Precisava entender. Precisava saber. No fundo da bolsa, entre carteira, chaves e um batom que ele nunca viu ela usar, seus dedos encontraram um envelope. Papel grosso, com o logotipo de uma clínica médica. A consulta importante que ela tinha mencionado. Com as mãos tremendo visivelmente agora, Otávio abriu o envelope. Ultrassonografia obstétrica. As letras pareciam flutuar na página. Data de realização. 3 dias atrás. E então, em negrito, as palavras que explodiram em sua mente como uma bomba. Idade gestacional estimada. 13 semanas. 13 semanas de gestação. O mundo de Otávio parou de girar. Ele fez as contas rapidamente, freneticamente, desesperadamente. 13 semanas eram 3 meses. Pouco mais de 3 meses. E há 3 meses eles mal se tocavam. Dormiam na mesma cama, mas em universos paralelos. Quando foi a última vez? Otávio forçou a memória, procurando. O aniversário de casamento. Quase 4 meses atrás. Ele tinha esquecido completamente a data, mas Verônica insistiu em comemorar. Preparou um jantar romântico, vestiu aquele vestido vermelho, abriu um vinho caro. Ele chegou exausto do trabalho. Bebeu demais tentando relaxar, e a noite foi nebulosa na sua memória. Mais 13 semanas. A conta fechava, mas havia uma margem. E se não fosse dele? A pergunta explodiu na mente de Otávio como um trovão. As mensagens com Davi ganharam um significado sinistro. Amor. Estarei com você em todos os momentos. Você me entende como ninguém. E agora, uma gravidez. Uma gravidez que ele nem sabia que existia. Otávio escondeu o rosto entre as mãos, respirando com dificuldade. A sala girava ao seu redor. Mariana bateu na porta novamente. Senhor Mendes, todos estão esperando na sala de reuniões. Os investidores chegaram. Otávio ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, a respiração ainda irregular. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, ele disse as palavras que nunca imaginou dizer. Cancele a reunião. Mariana o olhou como se ele tivesse falado em outro idioma. Desculpe, senhor, eu não entendi. Cancele, ele repetiu, a voz rouca e firme. Cancele tudo. Diga que tive uma emergência. Reagende para a próxima semana. Mas, senhor, são milhões em jogo. Eles vieram de São Paulo especialmente para... Ela tentou argumentar. Eu sei o que está em jogo, Mariana. Ele a interrompeu. Cancele. Reagende. Invente uma desculpa. Eu não posso fazer isso agora. Quando a porta se fechou, Otávio pegou o ultrassom novamente. Olhou para aquela imagem em preto e branco, aquela manchinha pequena que poderia ser seu filho. Ou não. A dúvida o corroía. Precisava saber a verdade.
Pegou seu próprio celular e ligou para Ricardo Tavares, investigador particular. Alô, Ricardo. Preciso de um trabalho. Discreto e rápido. Claro, Sr. Mendes. Do que precisa? Informações sobre um homem. Nome, Davi. Tem alguma relação com minha esposa. Preciso saber quem ele é, onde mora, o que faz. Quero fotos, registros de encontros, tudo. E, Ricardo, isso fica apenas entre nós. Entendido. Começo hoje mesmo. Otávio desligou sentindo-se sujo, mas a necessidade de saber era mais forte que qualquer culpa. Às 5 da tarde ligou para Verônica. Oi, amor. Consegui liberar meu dia mais cedo. Posso te buscar? A voz dela veio surpresa. Sério? Claro. Estou saindo da clínica agora. Quando a viu na porta, Otávio entregou a bolsa tentando parecer natural. Você esqueceu no carro hoje cedo. Ah, obrigada. Nem tinha percebido ainda, ela disse pegando a bolsa normalmente. Ali, sozinho no escritório depois, olhando o ultrassom, Otávio sentiu uma mistura devastadora de medo, raiva e culpa. Culpa por não saber se aquele bebê era dele. Culpa por não ter certeza de nada sobre a mulher com quem dividia a vida há 6 anos. Otávio passou o resto daquele dia incapaz de funcionar. Os documentos sobre a mesa não faziam sentido. Pegava o próprio celular a cada 5 minutos, esperando o relatório do investigador. Relia mentalmente as mensagens que tinha visto, procurando nuances, detalhes que pudessem provar ou desmentir suas suspeitas. Cada releitura mental só piorava tudo. Às 3 da tarde, o celular vibrou. Era o investigador. Já tenho informações preliminares e algumas fotos. Envio agora. Otávio sentiu o estômago revirar. As primeiras fotos chegaram. Ele abriu com mãos trêmulas. A primeira imagem mostrava Verônica e um homem alto de cabelos escuros na porta de um café no centro. Eles estavam abraçados. Não era um abraço formal. Era demorado, afetuoso. Ela sorria daquele jeito que ele não via há meses. Um sorriso genuíno, radiante, feliz. O homem tinha a mão no ombro dela, num gesto que parecia íntimo demais. A segunda foto mostrava os dois entrando juntos num prédio comercial. A terceira, saindo horas depois, carregando pastas e caixas, conversando animadamente. Cada imagem era uma punhalada. Às 6:30 da tarde, uma hora completamente incomum para ele, Otávio saiu do escritório e dirigiu para casa. O trajeto parecia diferente hoje. Cada semáforo o aproximava de uma confrontação que ele não sabia como lidar. Quando abriu a porta de casa, foi recebido pelo cheiro de comida caseira. Molho de tomate, alho, manjericão. Verônica apareceu correndo da cozinha, os olhos arregalados de surpresa e alegria. Otávio, você está em casa. Que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa? Ela usava um vestido azul claro. O cabelo estava solto, caindo sobre os ombros. Havia um leve brilho de esperança no rosto dela. Claramente tinha planos para aquela noite. Precisei sair mais cedo, ele respondeu seco, tirando o paletó. Verônica se aproximou tentando ler sua expressão. E a reunião da fusão? Aquilo não era hoje? Cancelei, ele disse simplesmente, começando a subir as escadas. Verônica ficou boquiaberta. Você cancelou? Otávio, aquilo era fundamental. Eram milhões em jogo. Nada aconteceu, Verônica. Só precisei cancelar, vou tomar banho. Mas Otávio, ela tentou, subindo alguns degraus. Ele parou e se virou. Havia algo frio nos olhos. Depois a gente conversa. Estou cansado. Verônica voltou para a cozinha confusa. Havia algo muito errado. Continuou preparando o jantar que planejara com carinho, esperando que a noite melhorasse. Quando se sentaram à mesa, a tensão era insuportável. Verônica tinha preparado lasanha, a favorita dele, com salada e pão de alho. Havia velas e música suave. Tudo para criar o momento perfeito. Mas Otávio estava distante, mecânico, os olhos fixos no prato. Como foi seu dia? Ela tentou. Normal. Aconteceu algo no trabalho? Não. Otávio, por favor, fala comigo. Estou vendo que tem algo errado. Você está me preocupando. Ela estendeu a mão sobre a mesa. Não tem nada errado, Verônica. Já disse que estou cansado.
Então, como lembrando de algo, ele ergueu os olhos. E você? Como foi a consulta médica? Verônica sentiu o coração acelerar. Era a oportunidade perfeita. Mas havia algo no tom dele que a fez hesitar. Foi bem. Check-up de rotina. A mentira saiu desajeitada. Otávio viu através dela imediatamente. Se mentia sobre a consulta. Sobre o que mais mentiria. Que bom, ele disse voltando ao prato. O resto do jantar foi silêncio absoluto. Apenas talheres contra a louça e a música que agora parecia zombar da situação. Otávio, ela tentou mais uma vez. A voz tremendo. O que está acontecendo? Por favor, você está me assustando. Não está acontecendo nada, foi a resposta automática. Quando ela levantou para recolher os pratos, as mãos tremiam. Otávio pegou o celular. Preciso atender uma ligação, mas o telefone nem havia tocado. Naquela noite, deitados em lados opostos da cama, ambos fingindo dormir, o abismo entre eles nunca fora tão profundo. Verônica chorava silenciosamente. Otávio estava completamente acordado quando o celular vibrou. Nova mensagem do investigador com mais fotos. Pegou o aparelho com cuidado. Verônica e Davi almoçando juntos num restaurante italiano. Os dois caminhando lado a lado, ela carregando uma sacola, ele com a mão nas costas dela. Entrando juntos num prédio, de manhã. Saindo no fim da tarde carregando mais caixas e pastas. Cada imagem alimentava a insegurança. Nos dias seguintes, Otávio começou a agir de forma imprevisível. Na quarta-feira, chegou em casa às 3 da tarde sem avisar. Verônica estava no sofá lendo um livro sobre gravidez que escondeu rapidamente. Esqueci documentos, ele disse, mas os olhos vasculhavam tudo. Quer que eu prepare um lanche? Você almoçou? Não precisa, ele respondeu subindo as escadas. Na quinta ficou até tarde no escritório em casa, mas ela percebeu que ele só olhava o celular. Na sexta, perguntou com quem ela tinha falado se tinha saído. As perguntas vinham disfarçadas de interesse, mas havia algo investigativo. Não saí não. Passei o dia aqui. Por quê? Curiosidade só, ele respondia, mas observava cada reação dela. Verônica oscilava entre esperança e medo. Ele estava presente, mas havia frieza no olhar. Enquanto isso, mais fotos chegavam. Cada uma confirmava a narrativa que sua mente havia construído. No sábado de manhã, Otávio tomou uma decisão. Não aguentava mais a incerteza. Precisava que ela confessasse. Verônica, ele a chamou enquanto ela cuidava das plantas. Que tal jantarmos em casa hoje à noite? Só nós dois, como nos velhos tempos. O coração dela saltou. Sério, você tem certeza? Não tem nenhum compromisso? Tenho certeza. Quero passar a noite com você. Quero que a gente converse. Eu adoraria. Eu preparo tudo. Pode deixar comigo. O dia inteiro ela se dedicou aos preparativos. Foi ao mercado, comprou ingredientes frescos, escolheu vinho. Trocou de roupa 3 vezes até decidir pelo vestido verde que ele disse uma vez que amava. Fez as unhas, arrumou o cabelo, se maquiou. Colocou a mesa na varanda com toalha de linho, velas, flores frescas. Aquela seria a noite. Finalmente contaria sobre o bebê. Quando Otávio desceu às 8, encontrou a varanda transformada. Uau! Você caprichou, ele disse. Por um momento pareceu genuinamente tocado. Queria que fosse especial, ela respondeu. Faz tanto tempo. Durante a primeira parte do jantar, Otávio realmente tentou. Fez perguntas, sorriu nos momentos certos. Mas a tensão estava ali, como panela de pressão prestes a explodir. Foi na metade do prato principal que ele começou. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, né? Claro. Por que está dizendo isso? É que você tem parecido diferente ultimamente. Diferente como? Não sei. Mais distante. Ou talvez mais próxima de outras pessoas. Um frio percorreu a espinha dela. Do que você está falando, Otávio? Está guardando algum segredo? Tem algo que quer me contar? O coração dela disparou. Era sobre a gravidez. Ele sabia. Eu tenho sim. Algo muito importante. É por isso que preparei tudo. Então conta. Estou ouvindo. Mas antes que pudesse falar, percebeu algo no rosto dele. Não era expectativa. Era acusação. Porque eu recebi uma ligação estranha hoje.
ele disse casualmente. Alguém perguntando por você. Um tal de Davi. O nome caiu como bomba. Verônica piscou surpresa. Davi? Você falou com o Davi? Por que você ficou tão surpresa? Não, eu posso explicar. Não precisa mentir. Ele se levantou. Eu sei de tudo, Verônica. Verônica ficou paralisada na cadeira. Sabe de tudo? Do que você está falando? O que você acha que sabe? Das mensagens, ele começou, a voz controlada, mas com frieza cortante. Das fotos de vocês dois juntos, da gravidez que você escondeu de mim. Eu sei de tudo, Verônica. Vi tudo. Tenho provas de tudo. Ela se levantou, as pernas bambas. Você fuçou minhas coisas? Invadiu meu celular? Leu minhas mensagens privadas? Otávio não respondeu. Apenas se virou e caminhou para longe da mesa, as mãos apertadas em punhos. Verônica foi atrás dele, o coração batendo descontrolado. A noite perfeita desmoronava e ela nem entendia por quê. Otávio, ela chamou, a voz trêmula. Para agora e olha para mim. Me explica o que está acontecendo. Que provas você tem? Ele se virou lentamente. Pela primeira vez em anos ela viu lágrimas nos olhos dele. Não eram lágrimas de tristeza simples. Eram de raiva, dor profunda, traição. Eu vi tudo. As mensagens dele te chamando de amor. Vocês se encontrando escondido. O ultrassom que você escondeu. As fotos de vocês juntos, abraçados, felizes. Tudo. Ela ficou parada processando cada palavra. E então, ao invés de raiva defensiva, ele viu algo diferente. Uma mistura de tristeza profunda e alívio estranho, como se finalmente entendesse um mistério. O que você sabe exatamente, Otávio? Me diz tudo o que você acha que descobriu. Eu vi as mensagens no seu celular, ele respondeu, a voz quebrando. Vi as fotos que um investigador tirou. Sei da gravidez que escondeu há semanas. Você contratou um investigador para me seguir? Ela não conseguia acreditar. Você esqueceu a bolsa? Ele explodiu. A mensagem apareceu na tela. Amor, estarei com você, conte comigo para tudo, explica isso. E você automaticamente pensou o pior. Ela disse, a voz saindo mais calma do que se sentia. Não perguntou nada, não conversou comigo, simplesmente me condenou, me investigou como se eu fosse criminosa. Porque está óbvio, ele apontou para ela. Vocês se encontrando, as mensagens carinhosas, a gravidez que não me contou. O que eu deveria pensar? Verônica respirou fundo. Quando falou havia lágrimas, mas também uma calma estranha. Davi é meu primo, Otávio. Primo de primeiro grau. Filho da minha tia Clara. Se você tivesse se interessado pela minha família nos últimos 6 anos, se tivesse ido a um almoço na casa da minha mãe, se tivesse prestado atenção em uma conversa sobre minha vida, você saberia disso. As palavras atingiram Otávio como soco no estômago. O quê? Meu primo, ela repetiu, enxugando as lágrimas. Ele morava em São Paulo. Se mudou para cá há 2 meses. É designer gráfico. E tem 23 anos, Otávio, 23. Mas as mensagens, ele tentou se segurar. Ele me chama de amor desde criança, ela explicou cansada. É apelido de família. Minha tia sempre me chamou assim, ele cresceu me chamando assim. Somos próximos, sempre fomos. Ele é como o irmão mais novo, e quando disse que estaria comigo, era porque contei sobre a gravidez semanas atrás. Ele foi uma das primeiras pessoas que soube, porque precisava desabafar, porque estava morrendo de medo de te contar. A ficha começou a cair, cada peça doendo. E a gravidez? Ele sussurrou. Estou grávida sim. De você. Só de você. Há 13 semanas. Lembra do nosso aniversário de casamento? Aquele que você esqueceu, mas eu insisti em comemorar, porque ainda tinha esperança? A memória voltou nítida. O vestido vermelho, o jantar elaborado, o vinho. Ele chegou tarde, exausto, bebeu demais. E depois ela tentou criar um momento especial apesar de tudo. A vergonha e culpa o esmagaram. Eu estava planejando uma surpresa romântica para te contar sobre o bebê. Verônica continuou, a voz quebrando. Uma surpresa linda, especial, porque mesmo depois de você me ignorar por meses, eu ainda te amava. Ainda tinha esperança.
E o Davi? Otávio mal conseguia falar. Estava me ajudando a organizar tudo. As pastas das fotos eram álbuns com fotos nossas que eu montava. Do namoro, do casamento, dos primeiros anos. Ela deu risada amarga. Aquelas caixas eram decorações para o quarto do bebê. Estava planejando transformar o escritório vago em quarto. Queria te surpreender com tudo pronto. Verônica, ele tentou se aproximar. Eu não sabia. Eu pensei que... Você pensou o pior. Ela o interrompeu, se afastando. Pensou que eu te trairia. Que engravidei de outro. Que menti para você. Não confiou em mim nem por um segundo. Mas as mensagens, as fotos... Ele tentou justificar desesperado. Parecia tão real. Fazia sentido. Por que você quis ver isso? Ela quase gritou. Porque no fundo sabe que me negligenciou tanto que fazia sentido eu ter buscado atenção em outro lugar. Sentiu culpa e projetou em mim. Transformou sua falha em minha traição imaginária. As palavras eram verdades dolorosas. Ele quis rebater, mas não havia defesa. Ela estava certa. Eu sinto muito. Foi tudo o que conseguiu dizer. Eu sinto tanto, Verônica. Verônica balançou a cabeça, mais lágrimas caindo. Você me acusou de traição. Duvidou da paternidade do nosso filho. Contratou investigador, me seguiu. Tudo ao invés de simplesmente perguntar, de confiar, de conversar como casal normal. Eu sei, ele sussurrou se aproximando devagar. Eu sei e não tenho desculpa. Fui um idiota, um covarde. Foi nesse momento que aconteceu. Verônica sentiu uma fisgada aguda no abdômen, como se algo rasgasse por dentro. Dobrou-se, a mão voando para a barriga, um gemido de dor escapando. Verônica! Otávio correu para ela, segurando pelos ombros. O que foi? O que está acontecendo? Dói. Ela ofegou, o rosto contorcido. Está doendo muito. Algo está errado. Otávio olhou para baixo. Uma mancha vermelha se espalhava no vestido verde entre as pernas. Sangue. Muito sangue. Não, Verônica sussurrou. Pânico na voz. Não, não, não. O bebê, Otávio. Nosso bebê. Por favor, Deus, não. Algo dentro de Otávio se quebrou. Todo o resto desapareceu. Só importava ela e o bebê. O filho deles, sem pensar, a pegou no colo. Aguenta, ele disse correndo. Aguenta para mim, vai ficar tudo bem. Prometo que vai. Não vou deixar nada acontecer com vocês. Atravessou a casa, pegou as chaves, abriu a porta com ela nos braços, colocou-a no banco de trás com cuidado, afivelou o cinto. Verônica chorava, as mãos na barriga, tremendo. O bebê, ela repetia. E se a gente perder? E se for tarde? Não vamos perder, ele disse ligando o motor. Não vou deixar. Vocês dois vão ficar bem. Eu prometo. Dirigiu em alta velocidade, ultrapassando os sinais, buzinando para carros lentos. Com uma mão no volante, segurava a mão dela. Me perdoa. Ele repetia como mantra. Me perdoa. Por favor, aguentem. Eu não posso perder vocês. Não posso. Chegaram à emergência em tempo recorde. Otávio freou na entrada, pegou Verônica no colo, entrou gritando. Preciso de ajuda. Minha esposa está grávida, ela está sangrando. Por favor, alguém. A equipe apareceu com uma maca. Colocaram Verônica e começaram a empurrar para dentro. Otávio tentou seguir, mas uma enfermeira o parou. Senhor, precisa ficar aqui, vamos cuidar dela. Não, ele disse tentando passar. Preciso ficar com ela. Senhor, por favor, está atrapalhando. Deixe a equipe trabalhar. Verônica, ele gritou enquanto a maca desaparecia. Eu estou aqui, não vou sair. Você me ouve? Estou aqui. Otávio ficou parado no corredor gelado, tremendo, o vestido verde dele manchado de sangue. De longe, ouviu quando um médico gritou com urgência. Pressão. Caindo rápido. Frequência cardíaca instável. Precisamos estabilizar agora. Código azul. Ele se deixou cair numa cadeira dura da sala de espera, enterrou o rosto nas mãos sujas de sangue e pela primeira vez desde que era criança, desde que seu pai morreu quando tinha 12 anos, chorou. Chorou de medo paralisante, de culpa esmagadora, de desespero absoluto. Chorou por tudo que tinha feito de errado,
por todo o tempo que tinha desperdiçado, por quase ter destruído tudo que realmente importava. Perdeu completamente a noção do tempo naquela sala. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 5. Cada minuto sem notícias era uma tortura refinada. Ao seu redor, a vida do hospital continuava, mas tudo era apenas ruído de fundo para ele. Finalmente, um médico de jaleco branco saiu pelas portas duplas. Otávio se levantou num pulo, quase tropeçando. Como ela está? O bebê? Por favor, me diga que eles estão bem. Me diga que conseguiram salvar os 2. O médico, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e olhos cansados, mas gentis, fez um sinal para que se acalmasse. Respire fundo, senhor. Sua esposa e o bebê estão estáveis agora. Conseguimos controlar o sangramento. Foi difícil por alguns minutos, mas eles vão ficar bem. Otávio sentiu as pernas fraquejarem de alívio tão intenso que quase desabou. Graças a Deus. Graças a Deus. Posso vê-la? Preciso vê-la agora. Pode sim, mas ela está sedada. Demos um sedativo forte para ela descansar. Vai dormir por algumas horas. O corpo dela passou por trauma significativo e precisa de repouso absoluto. O médico fez uma pausa, o olhar ficando mais sério. Senhor Mendes, preciso ser muito direto agora. O que sua esposa teve foi ameaça de aborto, causada por estresse emocional agudo severo. Os níveis de cortisol no sangue dela estavam criticamente altos. O corpo dela estava literalmente em modo de pânico. Otávio sentiu a culpa apertar seu peito como um torno. Foi minha culpa. Eu causei isso. Eu fiz isso com ela. Foi uma discussão, uma briga horrível. Eu a acusei de coisas terríveis. O médico suspirou, colocando uma mão no ombro dele. Não estou aqui para julgar ninguém, mas preciso ser completamente honesto. O corpo dela está literalmente gritando por descanso emocional, por paz, por estabilidade. Vocês precisam resolver urgentemente o que está acontecendo, ou podem perder esse bebê na próxima vez. E garanto que haverá uma próxima vez se o estresse continuar. Na próxima, podemos não conseguir salvar. Podemos perder tanto a mãe quanto o bebê. As palavras foram como soco direto no estômago. Ele assentiu, incapaz de falar. Me leve até ela. Por favor, preciso estar ao lado dela. O médico o guiou por corredores brancos até um quarto privado. Verônica estava deitada na cama, pálida como papel, com soro no braço. Monitores apitando suavemente. Parecia tão frágil, tão pequena. Otávio puxou uma cadeira para bem perto e pegou a mão dela entre as suas com delicadeza infinita. Era a primeira vez em meses que realmente a tocava com intenção real, com presença completa. Como tinha esquecido o quanto amava segurar aquela mão? Ficou ali observando o rosto dela dormir, vendo as olheiras profundas que nunca tinha notado, as linhas de tensão ao redor dos olhos. Quanto tempo ela tinha carregado sozinha o peso daquele casamento desmoronando? As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto tanto, meu amor. Quase perdi vocês. Quase perdi as 2 pessoas mais importantes. E seria culpa minha. Toda minha. As horas passaram. Otávio não saiu nem por um segundo. Recusou café, recusou comida. Seu celular tocou dezenas de vezes. Mensagens de trabalho, ligações de sócios. Ele desligou o aparelho. Nada daquilo importava. Não mais. Quando o céu começou a clarear, Verônica começou a se mexer. Os olhos se abriram lentamente, confusos. Otávio se inclinou imediatamente. Ei, calma. Você está no hospital. Você e o bebê estão bem. Estão seguros. Estão vivos. Ela virou a cabeça e o viu ali. Os olhos dele estavam vermelhos e inchados. A barba por fazer, a camisa manchada de sangue. Parecia ter envelhecido 10 anos. Você ficou aqui, a noite toda. Não ia sair. Nunca mais vou sair do seu lado. Nunca mais. Verônica, preciso te pedir perdão. Ele respirou fundo, as palavras saindo num jorro. Deixei o trabalho me consumir. Te negligenciei de todas as formas. E quando você mais precisava, quando estava carregando nosso filho e planejando surpresa linda, eu duvidei de você. Te acusei da pior coisa possível,
Contratei investigador, te segui e invadi sua privacidade. Não tenho desculpa, Verônica. Não tenho justificativa. Fui covarde. Tive medo de enfrentar a verdade de que estava perdendo você. Então criei fantasia onde a culpa era sua. Mas sempre foi minha. Ela o ouviu em silêncio, as próprias lágrimas caindo. Otávio, você me acusou de traição. Achou que eu trairia você e que esse bebê não era seu. Sabe o quanto isso dói? Eu sei, ele disse, a voz quebrada. E vai me assombrar para sempre. Porque você não merecia isso. Você só me amou, me esperou, tentou me alcançar de todas as formas e eu te ignorei. Te fiz sentir invisível. E quando você encontrou alegria em planejar surpresa com seu primo, eu transformei em algo sujo. Ele encostou a testa na mão dela. Tive medo. Medo de que você tivesse encontrado em outro tudo que eu não estava dando. Atenção, presença, carinho. E em vez de lutar por você, em vez de me tornar o homem que merecia, eu fugi, te acusei, te culpei. Porque era mais fácil do que admitir meu fracasso. Verônica fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Otávio ergueu o rosto. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Se quiser divórcio, eu assino. Você merece alguém melhor. Alguém que te veja, que te valorize e que esteja presente. Mas se me der uma chance, só mais uma, juro que vou provar que posso ser esse homem. Não com palavras, com ações. Ela o observou por longos momentos. Viu sinceridade no rosto dele, mas também viu anos de dor. Se você quer essa família, Otávio, precisa provar. Não só para mim, mas para você mesmo. Porque palavras são fáceis. Promessas são fáceis. Mudar de verdade é difícil. Eu vou mudar, ele disse com firmeza. Eu prometo. E dessa vez Otávio cumpriu. Nos dias seguintes, cancelou reuniões importantes. Delegou projetos urgentes. Passou cada minuto ao lado dela no hospital e depois em casa. Participou das consultas médicas, leu sobre gravidez, fez as refeições dela, massageou seus pés. Aos poucos, Verônica viu mudança genuína. 3 semanas depois, estava no sofá lendo quando sentiu uma leve sensação, como borboletas. O bebê. Colocou a mão na barriga e sentiu de novo. Otávio. Ele apareceu correndo. O que foi? Está tudo bem? O bebê. Senti o bebê se mexer. Posso sentir? Ela guiou a mão dele. Segundos depois, veio um leve chute. Real. Vivo. Otávio sentiu e seu rosto se transformou. Era como ver um milagre. Ele encostou a testa na barriga dela. Oi, pequeno, é o papai. Sinto muito por quase não estar aqui, mas estou agora. E vou estar sempre. Para sempre. Prometo. Verônica acariciou o cabelo dele, chorando também. Ali, naquele momento simples de conexão, de amor, de família, algo quebrado começou finalmente, lenta, mas certamente, a se curar. Os dias no hospital se transformaram em uma rotina de cura e reconstrução. Otávio não deixou o lado de Verônica nem por um instante, dormindo numa cadeira desconfortável ao lado da cama dela, acordando a cada movimento, atento a qualquer sinal de desconforto. Quando ela finalmente recebeu alta médica 3 dias depois, com ordens estritas de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas, ele a carregou até o carro como se carregasse o tesouro mais precioso do mundo. Em casa, transformou completamente a rotina. Acordava cedo e verificava se ela estava confortável antes de qualquer outra coisa. Preparava café da manhã seguindo à risca as recomendações nutricionais do médico. Frutas frescas, proteínas, vitaminas. Organizava os remédios em horários exatos, nunca esquecendo nem atrasando uma dose. Levava-a para as consultas de acompanhamento e, pela primeira vez, realmente participava. Sentava ao lado dela, segurava sua mão, fazia perguntas detalhadas ao obstetra sobre cada aspecto da gravidez. Comprou livros sobre paternidade e gravidez, criando uma pequena biblioteca no criado mudo. Todas as noites, antes de dormir, lia pelo menos um capítulo, destacando passagens importantes, fazendo anotações nas margens. Aprendeu sobre trimestres, sobre desenvolvimento fetal, sobre sintomas normais e preocupantes,
sobre como apoiar emocionalmente uma esposa grávida. Cozinhava refeições balanceadas, pesquisando receitas que combinassem nutrição com sabor. Massageava os pés inchados dela no fim do dia, usando técnicas que aprendeu em vídeos online. Colocava travesseiros estrategicamente para mantê-la confortável quando tentava dormir. Acordava no meio da noite, quando ela se levantava para ir ao banheiro, só para garantir que estava tudo bem. Verônica observava tudo com uma mistura de surpresa e esperança renovada. No início, parte dela temia que fosse apenas culpa temporária, que logo ele voltaria aos velhos hábitos. Mas, semana após semana, a mudança se mantinha consistente e genuína. Eles voltaram a conversar de verdade. Não apenas sobre a gravidez ou assuntos práticos, mas sobre sentimentos, medos, sonhos. Otávio perguntava sobre as inseguranças dela em relação à maternidade e realmente ouvia as respostas. Compartilhava seus próprios medos sobre ser pai, sobre repetir os erros que seu próprio pai havia cometido. Verônica falava sobre o livro que estava lendo e ele se interessava genuinamente, fazendo perguntas, pedindo para ela contar mais. Ele contava sobre o trabalho quando ela perguntava, mas também ouvia quando ela falava sobre programas que assistia, memórias de infância que vinham à mente. Começaram a rir juntos novamente, relembrando momentos engraçados do passado, criando piadas internas novas. Choraram juntos algumas vezes, processando o trauma do que quase aconteceu, o susto que quase tirou tudo deles. Simplesmente estavam juntos, verdadeiramente presentes um para o outro. Um mês após o susto no hospital, numa tarde tranquila de domingo, Verônica estava deitada no sofá da sala quando sentiu novamente aquela sensação que agora reconhecia instantaneamente. Colocou a mão na barriga e esperou. Ali estava, mais forte dessa vez. Um chute vigoroso. Otávio, ela chamou sorrindo. Ele apareceu da cozinha onde preparava o almoço, ainda com o avental amarrado. Está tudo bem? Precisa de algo? Nosso bebê está com energia hoje, ela disse, os olhos brilhando. Quer sentir? Ele se ajoelhou ao lado do sofá imediatamente, limpando as mãos no avental antes de colocá-las gentilmente sobre a barriga dela. Ficaram ali em silêncio, esperando. Segundos depois, outro chute. E outro. Forte, decidido, cheio de vida. Otávio sorriu com admiração pura. É um lutador mesmo. Tem a determinação da mãe, ele disse suavemente. E a teimosia do pai, ela completou, rindo. Ele se inclinou e beijou a barriga, sussurrando. Ei, pequeno, papai está aqui. Estou te esperando ansiosamente. Naquele momento, com a mão dele sobre a barriga dela, sentindo juntos aquela vida que criaram se mexendo vigorosamente, algo fundamental se solidificou entre eles. Não era apenas perdão. Era reconstrução real. Era a base de algo novo sendo estabelecida sobre as ruínas do que quase se perdeu. Verônica olhou para o homem ao seu lado e viu não apenas o marido que tinha, mas o pai que seu filho teria. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz profunda. Nas semanas seguintes, Otávio manteve a rotina de chegar em casa às 6 da tarde religiosamente. Trabalho importante ainda existia, problemas ainda surgiam, mas ele havia estabelecido limites claros. Depois das 6, estava desligado, disponível apenas para emergências reais, não para cada pequena decisão que sua equipe podia tomar sozinha. Delegou mais, confiou mais em seus executivos, percebeu que o mundo não desabava quando ele não estava presente em cada reunião. Começaram a fazer pequenos rituais diários. Todas as noites antes de dormir, ele lia para a barriga dela, alternando entre histórias infantis clássicas e até trechos de livros que ele mesmo estava lendo, convencido de que o bebê podia ouvi-lo e reconheceria sua voz quando nascesse. Verônica ria suavemente daquilo, mas secretamente amava cada segundo. Aos sábados de manhã, preparavam o café da manhã juntos, uma coisa simples que se tornou sagrada. Ele cortava as frutas enquanto ela fazia panquecas, conversando sobre a semana, fazendo planos para o futuro, sonhando com como seria quando o bebê chegasse.
Aos domingos à tarde, quando o tempo permitia, caminhavam devagar pelo jardim, ela apoiada nele, falando sobre nomes possíveis para o bebê, rindo das sugestões absurdas que ele às vezes fazia de propósito, só para vê-la rir. Um dia, enquanto organizavam o antigo escritório que seria transformado em quarto do bebê, Verônica encontrou os álbuns que tinha montado com a ajuda de Davi. A surpresa que nunca aconteceu. Otávio, olha, ela disse, mostrando as pastas. Ele pegou com cuidado, abrindo devagar. Ali estavam fotos deles ao longo dos anos. Do primeiro encontro, do pedido de casamento, do casamento, das viagens que fizeram. Cada foto cuidadosamente colada, com pequenas anotações dela nas margens. Lembranças de momentos felizes. Ao lado, havia páginas em branco esperando serem preenchidas com fotos do bebê, da nova fase que estava por vir. Otávio sentiu a garganta apertar. Você fez tudo isso, ele disse suavemente. Estava preparando tudo isso para mim. E eu estraguei tudo. Acreditei no pior. Você não sabia, ela disse, pegando a mão dele. E agora sabe. Agora estamos aqui, juntos, construindo algo novo. Esse é o que importa. Ele a puxou para um abraço cuidadoso, consciente da barriga entre eles. Eu não mereço você, ele sussurrou no cabelo dela. Não merecia uma segunda chance. Talvez não, ela disse honestamente. Mas está fazendo por merecer agora. Todos os dias. E isso significa tudo para mim. Ficaram ali abraçados no meio do que seria o quarto do bebê, cercados por caixas de decoração, segurando os álbuns de memórias, construindo pontes sobre o abismo que quase os separou. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam que realmente havia futuro. Um futuro que valia a pena lutar, que valia cada esforço, cada mudança, cada sacrifício. Porque no final, depois de quase perder tudo, eles haviam descoberto o que realmente importava. E essa descoberta, por mais doloroso que tenha sido o caminho até ela, valia mais do que qualquer coisa que poderiam ter antes. 2 meses se passaram desde aquela noite no hospital. Otávio e Verônica estavam reconstruindo o casamento, tijolo por tijolo, conversa por conversa. Ele havia reduzido drasticamente as horas de trabalho, chegava em casa no máximo às 6 da tarde, participava de cada ultrassom, de cada consulta. Verônica florescia. A gravidez avançava saudável, a barriga crescia, redonda e bonita. Mas numa terça-feira à tarde, enquanto Otávio estava numa reunião presencial, seu celular tocou. Era Roberto, seu sócio principal, e o tom de voz fez o sangue gelar. Precisamos conversar. Agora. Pessoalmente. É sério. O que aconteceu? Não posso falar por telefone, vem para o escritório. É urgente, Otávio. Muito urgente. Otávio chegou meia hora depois e encontrou Roberto cercado por documentos, expressão sombria. A empresa está sob ataque coordenado. Ataque? Do que você está falando? Nossos 3 principais concorrentes se uniram, formaram aliança contra nós. Estão usando brechas contratuais, roubando clientes, oferecendo condições que não conseguimos igualar sem operar no prejuízo. Roberto empurrou os papéis pela mesa. 3 dos nossos maiores contratos foram rompidos essa semana. Contratos que representam 40% da receita anual. Temos processos chegando de todos os lados. Se não agirmos rápido, tudo o que você construiu nos últimos 15 anos vai desmoronar em meses, talvez semanas. Otávio folheou os documentos. Era pior do que imaginava. O que você precisa de mim? Preciso de você aqui. Tempo integral. Todos os dias. Como era antes. Otávio, sem você no comando direto, não vamos sobreviver. Roberto o encarou sério. Ou você volta de verdade com dedicação total ou perdemos absolutamente tudo. As palavras ecoaram na mente de Otávio enquanto dirigia para casa. Perdemos tudo. 15 anos de trabalho. Seu legado. Mas havia prometido. Prometido para Verônica, para o bebê. Para si mesmo que seria diferente. Nos dias seguintes a pressão aumentou exponencialmente. O telefone não parava de tocar. E-mails urgentes chegavam constantemente.
Problemas que antes Roberto resolvia sozinho, agora precisavam da aprovação dele. Reuniões por videochamada se mostravam insuficientes. Ele precisava estar lá fisicamente. Verônica, agora no 7º mês de gravidez, percebia a mudança. A tensão voltando aos ombros, a mandíbula apertada, os olhos sempre no celular. Ele tentava esconder, mas ela via. Uma madrugada ela acordou às 3 e a cama estava vazia. Levantou com dificuldade e desceu as escadas. Encontrou luz no escritório. Espiou e o viu sentado, a cabeça entre as mãos, cercado de papéis, documentos legais, relatórios financeiros. O celular tocava sem parar. Parecia um homem à beira de um colapso. Verônica entrou devagar e se sentou na poltrona ao lado. Otávio levantou o rosto. Havia lágrimas. O que está acontecendo? Conta para mim. De verdade, nada. Volta para a cama, você precisa descansar. Não vou voltar até você me contar a verdade. Ele ficou em silêncio, a resistência desmoronando. Finalmente, as palavras saíram num sussurro. Estou perdendo tudo. 15 anos de trabalho estão desmoronando. Os concorrentes estão nos destruindo. Perdemos contratos. Temos processos. Estamos sangrando dinheiro. Roberto disse que se eu não voltar completamente, se não assumir controle total, em 2 meses a empresa faliu. Ele olhou para ela. Eles precisam de mim lá todos os dias, o dia inteiro. Dedicação completa, como era antes. Mas eu prometi para você. Prometi que estaria aqui. E agora não sei o que fazer. Estou sendo despedaçado. Verônica sentiu o coração apertar. Via o homem que amava completamente dividido. Me conta tudo, desde o começo. Somos um time. Deixa eu te ajudar. Otávio então abriu o jogo. Contou sobre a extensão da crise, sobre os ataques coordenados, sobre os contratos perdidos, sobre os processos, sobre o risco real de perder não só a empresa, mas tudo. A casa, as economias, o futuro financeiro deles. A pressão estava tão grande que não dormia direito há semanas, escondia para não preocupá-la. Mas estava no limite. Verônica escutou tudo em silêncio, a mão na barriga onde o bebê dormia. Quando ele terminou, exausto, ela fez algo que ele não esperava. Levantou com esforço e beijou sua testa com ternura infinita. Otávio, vejo o quanto isso está te destruindo. Vejo o quanto está sofrendo tentando equilibrar tudo. E preciso que saiba de uma coisa. Ele ergueu os olhos esperando condenação, mas viu compreensão. Se você precisar voltar, se precisar lutar pela sua empresa com tudo que tem, vou entender. Você construiu isso muito antes de mim. É parte de quem você é. Não vou te pedir para deixar tudo morrer. Mas eu prometi. Ele começou. Eu sei o que prometeu. Ela o interrompeu gentilmente. E você cumpriu. Você mudou. Está aqui. Está presente. Se tornou o homem que eu precisava. Esses 2 meses provaram isso. Não vai mudar só porque precisa trabalhar mais agora. Ela colocou a mão dele sobre a barriga. Sentiu o bebê chutar. Mas o que preciso saber é, vai conseguir equilibrar? Vai conseguir lutar pela empresa sem me perder de novo? Sem perder a gente? Porque se for para voltar a ser aquele homem distante, ausente, então não vale a pena. Prefiro ter menos dinheiro e ter você de verdade. Eu confio em você agora. Confio que aprendeu. Confio que sabe o que é importante. Então você precisa decidir. O que vai fazer? Otávio ficou em silêncio por longos minutos. Segurou a mão dela sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer. E então, pela primeira vez na vida profissional, tomou uma decisão que ia contra tudo que sempre acreditou. Não vou sacrificar vocês. Não de novo. Posso perder a empresa, posso perder dinheiro, mas não posso perder vocês. Nunca mais. Nos dias seguintes, Otávio tomou decisões difíceis, convocou reuniões com investidores, aceitou vender 35% da empresa para um fundo que podia injetar capital imediato. Abriu mão do controle total, reestruturou a gestão, contratou um CEO operacional para dividir responsabilidades, delegou poder real para Roberto e outros executivos. Perdeu dinheiro, perdeu poder, mas descobriu que podia lutar pela empresa sem se perder no processo. A reunião mais difícil foi com os sócios.
Vou lutar por essa empresa com tudo que tenho. Vou trabalhar duro, estar presente nas decisões importantes, fazer o necessário para sobrevivermos, mas não às custas da minha família. Não vou trabalhar 16 horas por dia. Não vou passar fins de semana no escritório. Não vou perder o nascimento do meu filho por reunião. Ele olhou cada um nos olhos. Ou encontramos um jeito de fazer isso funcionar com limites saudáveis, com estrutura que não dependa de uma pessoa só, ou eu saio. Prefiro recomeçar do zero do que perder minha esposa e meu filho. 2 sócios saíram indignados, mas Roberto ficou. E 3 outros também. Um deles, Marcelo, falou: "Eu respeito isso, Otávio, e sabe, você está certo. Construímos essa cultura doentia de trabalho acima de tudo. Talvez seja a hora de fazer diferente. A crise não desapareceu. Ainda havia processos, contratos perdidos, mas Otávio descobriu que era possível enfrentar tudo sem se perder." 1 mês depois, numa sexta, no fim da tarde, chegou em casa às 5h30. Verônica estava no sofá, a barriga enorme. Ela sorriu. "Chegou cedo." "Cheguei no horário certo," ele respondeu, beijando sua testa. Colocou a mão na barriga e sentiu um chute forte. "Vai ser lutador. Igual à mãe, igual ao pai," ela corrigiu. Otávio percebeu que estava exatamente onde deveria estar. O nascimento de Lorenzo aconteceu numa madrugada chuvosa de inverno, 3 semanas antes do previsto. Verônica acordou às 2 da manhã com uma sensação estranha. "Otávio," ela o sacudiu levemente. "Acho que está na hora." Ele acordou instantaneamente. "Tem certeza? As contrações estão regulares?" "Estão sim. A cada 10 minutos." Ela tentou sorrir apesar da dor. "Acho que nosso filho está com pressa de conhecer o mundo." Otávio pulou da cama, ligou para o médico, pegou a mala preparada há semanas, ajudou Verônica a descer as escadas com todo cuidado. No carro, segurou a mão dela durante todo o trajeto, respirando junto a cada contração. "Você está indo muito bem, amor. Logo vamos conhecer nosso filho." No hospital, Otávio não saiu do lado dela nem por 1 segundo. Quando as contrações ficaram mais fortes e Verônica começou a chorar de dor, ele enxugou o rosto dela com delicadeza. "Estou aqui. Não vou sair. Você consegue. Você é a mulher mais forte que conheço." As horas passaram numa mistura de dor, medo e expectativa. Otávio segurou a mão dela quando ela apertou com tanta força que achou que os ossos iam quebrar. Respirou junto quando o médico mandou. Sussurrou encorajamentos quando ela disse que não conseguia mais. "Você consegue sim. Está quase lá. Só mais um pouco. Te amo tanto. Estou tão orgulhoso." E então, às 6h30 da manhã, com os primeiros raios de sol entrando pela janela, Lorenzo nasceu. O primeiro choro dele encheu a sala, e Otávio sentiu algo dentro do peito se romper. Era como se todo o amor que não sabia que era capaz de sentir explodisse de uma vez. O médico colocou o bebê nos braços dele. Otávio olhou para aquele serzinho minúsculo, vermelho, perfeito. "Oi, filho," ele sussurrou, as lágrimas caindo. "Oi, Lorenzo. Sou seu pai. E prometo que vou estar aqui para você. Sempre." Levou o bebê até Verônica, que estava exausta, mas radiante. "Olha só o que a gente fez," ela disse. "A gente fez esse milagre." Otávio beijou a testa dela, depois a testa do bebê. "Obrigado. Obrigado por me dar essa família, por não desistir de mim." Os dias seguintes foram aprendizado intenso. Otávio se transformou. Aprendeu a trocar fraldas, mesmo errando nas primeiras vezes. Aprendeu a preparar mamadeiras na temperatura certa. Acordava às 3 da manhã quando Lorenzo chorava e embalava o filho nos braços, cantando canções desafinadas que faziam Verônica rir mesmo exausta. Esterilizava mamadeiras, dobrava roupinhas minúsculas, montava o berço. Verônica observava com o coração cheio. Via o homem que ele havia se tornado e se apaixonava de novo. Esse não era o Otávio distante que mal anotava. Esse era um homem presente, dedicado, que trocava reuniões para ficar em casa quando o bebê estava agitado, que recusava viagens, que colocava a família acima de tudo. 3 semanas depois do nascimento, numa sexta à noite, depois de colocarem Lorenzo para dormir,
Otávio pegou a mão de Verônica. Vem comigo. Tenho uma surpresa. Otávio, estou exausta, ela protestou. Confie em mim, ele disse sorrindo. Vai valer a pena. Ele a guiou até a sala de jantar. Quando ela entrou, ficou sem ar. A sala estava exatamente como naquela noite, anos atrás. A noite do aniversário de casamento que ele havia esquecido, mas que ela insistiu em comemorar. A noite em que Lorenzo foi concebido. A mesma música tocava baixinho. As mesmas velas estavam acesas. A mesa tinha a mesma toalha, os mesmos pratos, até o mesmo menu. Otávio, ela sussurrou, as lágrimas caindo. Como você lembrou de tudo? Lembro porque foi a noite mais importante da minha vida, ele disse, puxando a cadeira para ela, mesmo que eu não soubesse na época. Foi a noite em que você tentou me alcançar pela 1000ª vez, em que não desistiu de nós. E foi a noite em que Lorenzo foi concebido. Durante o jantar, conversaram de verdade, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o quanto tinham crescido. Riam lembrando dos momentos difíceis, choravam lembrando de quanto quase perderam tudo. Na sobremesa, Otávio tirou um envelope do bolso. O que é isso? Ela perguntou. Abre. Verônica abriu. Era a escritura da casa, mas algo estava diferente. O nome dela estava junto com o dele. Proprietários, Otávio Mendes e Verônica Mendes. Transferi metade de tudo para o seu nome, ele explicou. A casa, as contas, os investimentos, tudo. Porque finalmente entendi que tudo o que construí só vale alguma coisa se você estiver ao meu lado. Você e Lorenzo são meu verdadeiro patrimônio. Não prédios, não contratos, não dinheiro. Vocês. Verônica chorava abertamente. Otávio se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Sei que não posso apagar o passado. Não posso voltar no tempo e ser o marido que você merecia desde o início. Mas posso te prometer que cada dia que vier, vou escolher vocês. Cada dia, vou acordar e escolher ser o homem que vocês merecem. Ela o puxou para um abraço apertado, os dois chorando juntos, curando juntos. 2 anos se passaram. A casa da família Mendes era irreconhecível. Agora havia vida em cada canto. Desenhos de Lorenzo na geladeira, brinquedos espalhados pela sala, fotos da família por toda parte. Uma bicicleta pequena no jardim, marcas de mãozinhas nas paredes que Verônica se recusava a limpar. Numa terça comum, Otávio chegou em casa pontualmente às 6. Era rotina sagrada. Abriu a porta e ouviu o grito que fazia seu coração derreter. Papai. Lorenzo, com 2 anos e meio, vinha correndo, os cachos escuros balançando, o sorriso enorme. Otávio pegou o filho no ar, girando com ele. Foi campeão. Como foi seu dia? Brinquei muito, mamãe fez bolo, fez mesmo, então preciso experimentar. Verônica apareceu da cozinha, avental amarrado, farinha no rosto, sorrindo. Jantaram juntos na mesa da cozinha. Lorenzo contava histórias mirabolantes sobre seus brinquedos. Verônica falava sobre o curso de arquitetura que voltara a fazer online. Otávio compartilhava sobre o trabalho, mas eram histórias curtas. Depois do jantar, Otávio deu banho em Lorenzo, brincando com patinhos de borracha e fazendo vozes engraçadas. Colocou o pijama, escovou os dentinhos, leu 3 histórias antes de dormir. Quando Lorenzo finalmente adormeceu, ficou ali observando o filho, o peito pequeno subindo e descendo, os cachos espalhados no travesseiro. Como tinha quase perdido isso. Desceu e encontrou Verônica na sala, luzes baixas, música suave. Sem dizer nada, Otávio a puxou para uma dança lenta. Não havia motivo especial. Era só uma terça comum, mas era perfeita. Obrigado, ele sussurrou enquanto dançavam, por não desistir, por me dar essa vida, por me mostrar o que realmente importa. Ela encostou a cabeça no peito dele. Obrigado você por se tornar o homem que eu sempre soube que poderia ser, por escolher a gente todos os dias. Continuaram dançando. Lá em cima, Lorenzo dormia seguro. Do lado de fora, a chuva começava a cair. E ali, naquela casa cheia de vida e amor, Otávio Mendes finalmente entendia. Ele tinha construído um império de concreto e aço.
torres que tocavam o céu, negócios que movimentavam milhões. Seu nome estava em placas, em revistas, em listas de empresários de sucesso, mas foi nos braços de uma mulher que quase perdeu e nos olhos de um filho que quase não conheceu que ele descobriu seu verdadeiro lar. Porque o maior legado não se mede em lucros, em propriedades, em contratos, se mede em amor dado e recebido, em perdão concedido e aceito, em recomeços que exigem coragem, em escolhas diárias de presença sobre ausência. E o legado de Otávio Mendes valia mais do que qualquer fortuna. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.